Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, 4º ano! Tudo bem com vocês? A prof espera que sim, que todos estejam bem, tomando todos os cuidados que o momento exige e acompanhando as nossas aulas de língua portuguesa, certo? Vamos iniciar a nossa aula conhecendo os objetivos dela, então? Os objetivos da nossa aula, então. Localizar informações no texto lido, identificar e reproduzir a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo. Antes, depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente. E planejar e produzir um planejamento de texto. Então, olhem aí quantos objetivos nós precisamos contemplar na nossa aula de hoje, não é? Vamos iniciar ela, então, com uma adivinha. Talvez aí vocês que estão acompanhando a prof aqui já até conheçam essa adivinha. Mas vamos tentar descobrir? Para quem ainda não sabe, coloca a cabeça para funcionar aí. Vamos lá? O que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é. E agora? Vocês conseguiram descobrir? Rugas é sinal do quê? Quando a gente fala lá, por exemplo, que uma pessoa tem muitas rugas, é sinal o quê? Que ela já é uma pessoa de mais idade, não é? Mas esse adivinha, olha aí a nossa adivinha. Quanto mais rugas tem, mais novo é. Então, nós não estamos falando de uma pessoa, isso mesmo. Será que nós estamos falando do quê? Então precisa ter muitas rugas para ser novo. Quem aí já adivinhou? Olhem lá, o pneu, isso mesmo. Por que será que o pneu, quanto mais rugas ele tem, mais novo ele é? Quem aí conhece ou o pai conhece um pouquinho sobre pneu de carro, de caminhão, de moto, de bicicleta? Então, observem ali, crianças. Na segunda imagem, a professora colocou 2 pneus. Um está todo enrugadinho, olhem lá, cheio de valetinhas ali, não é? É um pneu novo, um pneu que está próprio para rodar ali, no caso, no carro, certo? Por quê? Porque essas ruguinhas do pneu é que fazem a segurança dele, certo? Então, olhem lá, do lado tem um pneu lisinho, que ele já não está tão cheio de rugas. É um pneu que está perigoso de andar, né, no veículo, no carro, certo? Então, quanto mais rugas o pneu tem, mais novo ele é. Então, olha aí, é o contrário das pessoas, não é? Gostaram da nossa adivinha? A prof espera que sim. Agora observem lá, a professora trouxe um texto, uma crônica, para nós lermos nesta aula. Vamos acompanhar? Olhem lá o título dela. Pneu furado. Então, vamos continuar aí falando de pneu. Vocês lembram desta crônica? A gente já leu ela rapidinho em uma aula anterior. Vamos ler ela com mais calma hoje. Acompanhem a leitura com a atividade que a professora mandou aí para vocês em casa. Então, pneu furado. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé, ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar". Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?", perguntou o homem. "Não", respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho", disse o homem. "Você tem estepe?" "Não", disse a moça. "Vamos usar o meu", disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali,
suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. Puxa, você trocou o pneu para mim, muito obrigado. Eu não posso ver pneu furado, tenho que trocar. Coisa estranha, é uma compulsão, sei lá. E esse texto lá é do Luiz Fernando Veríssimo, certo? Lembrando que ele é uma crônica, certo? Ele é o gênero textual crônica. E o Luiz Fernando Veríssimo é muito famoso pelas crônicas escritas por ele, ok? Gostaram da nossa crônica? O que vocês acharam? A prof achou bem interessante, né? Bem engraçada, vamos dizer assim, a situação contada ali pelo autor. E vocês, já passaram por uma situação assim? Já viram alguma situação parecida com essa? Não? Talvez? Vamos conversar então um pouquinho agora sobre esse texto. Vamos ler ele com mais calma, né? Conversando um pouquinho sobre ele. Por que o homem trocou o pneu do carro? Por que será que ele fez isso? E isso porque ele achou que o carro era de quem? Era da moça, né? E o autor ali já começa colocando para nós que a moça era bonitinha. Ele até coloca esse adjetivo aí no diminutivo. Ela não era bonita, ela era bonitinha, certo? Então, olhem lá. Porque ele queria ficar bem com essa moça, não é? Ele achou ali que a moça estava parada olhando o carro porque ela talvez não soubesse trocar o pneu, certo? Então, ele queria ficar bem, ajudar a moça, certo? Que estava parada ao lado do carro e ele achou que o carro era dela. Então, ele olhou a moça, viu que ela estava ali e achou que o carro era dela, queria ficar bem com ela, trocando o pneu do carro. O que aconteceu quando ele terminou de trocar o pneu? Então, ele fez várias perguntas ali para a moça, não é? Tem step? Tem macaco? Ah, não, eu tenho. Usa o meu, não é? E ele começou a trabalhar ali, trocando o pneu do carro. Até ele fala ali, né? Ficou suando. E o que aconteceu quando ele terminou? Isso, a moça, né? Chegou o ônibus que a moça estava esperando. Então, na verdade, este carro estava parado próximo ou no ponto do ônibus em que a moça estava esperando, não é? Olhem lá. E ela embarcou e foi embora com o ônibus. O carro nem era dela. E o que ele sentiu vendo a moça entrar no ônibus? Ele ficou ali surpreso, não é? Como nós comentamos, ficou surpreso, suando, com a boca aberta e olhando a moça ir embora. Como dizem por aí, né? Ele ficou sem reação. Ele não esperava que a moça fosse embarcar nesse ônibus, não é? Qual foi a reação do homem quando o dono do carro agradeceu a troca de pneu? Então, o que esse moço falou para ele? Isso, ele chegou, né? Nossa, puxa vida, você trocou o pneu para mim. E qual foi a reação dele? Ele ficou envergonhado ali, né? Ele fica inventando desculpas para o dono do carro, não é? É uma compulsão. Eu não posso ver um pneu furado, certo? Inventou ali algumas desculpas e ficou sem graça com a situação, não é? Quem está narrando esta história? Então, quem aí está contando esta crônica para nós? É do autor lá, mas ele está se colocando dentro do texto? É uma narração em qual pessoa? Isso é uma narração, né? Alguém que está observando a cena, então é uma narração em terceira pessoa. Diferente daquela outra crônica que nós vimos. Então, olhem lá. O carro estava encostado no meio-fio. Ele não está se colocando dentro do texto, certo? Ele está contando o acontecimento. Aconteceu com alguém, ele viu a cena de alguma forma, né? Então, essa crônica pode ser de alguém que estava observando a cena ou o próprio autor que está narrando, certo? Então, é uma outra pessoa que está contando a história. Então, nós dizemos que é uma narração em terceira pessoa. Observem lá, certo? Diferente se nós formos comparar
com a crônica da bola. Lembram da crônica da bola? Então, olhem lá. A primeira vez que o meu dono me pôs no chão e me deu um pontapé, supus que eu havia cometido uma falta grave e que ele estava zangado comigo. Que bruto, pensei. Se isso é modo de ensinar, mas eu estava enganada. O que fazia o meu dono era brincar comigo. Obrigava-me a correr e vinha atrás de mim para me alcançar. E assim continua a nossa crônica. Então, observem a diferença da narração em primeira pessoa. Quem está participando do fato é que está contando a história. Então, observem a diferença. A professora trouxe para vocês perceberem essa diferença. Narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa, certo? Fica bem claro quando a gente compara as duas crônicas, os dois textos, ok? Conseguiram identificar? Agora vamos ler com a professora as frases. O carro estava parado no meio-fio com um pneu furado. Quando o carro estava parado, é possível identificar? Então eu consigo saber ali quando que esse carro estava parado? A nossa história, ela começa lá, né? O carro estava parado no meio-fio com um pneu furado. Tem data? Conta ali se foi ontem, se foi hoje, se, né, aconteceu antigamente, há semanas, há meses atrás? Não, ele não conta, não é? Dizemos que é um tempo indefinido, certo? Não tem uma marcação de tempo que nós conseguimos identificar claramente no texto. Sabemos que é um fato que já aconteceu, mas não sabemos precisamente quando isto aconteceu, certo? Então, olhem lá. Dizemos, então, que é um tempo indefinido, certo? Não tem palavras que indicam ali o tempo ocorrido. Então, ali dentro da crônica, né, não aparece se foi ontem, se foi hoje, se aconteceu antigamente. Então, não existem palavras ali, nós sabemos que as ações, os verbos que estão dentro do texto estão no passado, mas não sabemos quando, não temos um tempo determinado, ok? E é uma das, né, características da crônica, ok? Agora, observem as palavras que a professora colocou ali. Amanhã, ontem, hoje, semana passada, dias atrás. O que são essas palavras? A que elas se referem, né? A que elas se remetem? São palavras que usamos para mostrar o tempo em que o fato ocorreu, em que aconteceu, certo? Então, são palavras que, quando usadas em frases, em histórias, né, de uma forma em geral, elas vão propor marcação de tempo. Quando que aconteceu o fato que eu estou narrando? Foi ontem? Foi hoje? Antes de algum outro evento na minha história? Certo? Então vamos ler ali a frase com a professora. Na semana passada, meu carro estragou. Então eu consigo identificar quando foi que aconteceu isso. Foi na semana passada, certo? Observem lá agora. Amanhã comemoramos o aniversário da Gabriela. Então, quando nós vamos comemorar esse aniversário? Amanhã. Observem que também eu coloco bem claro, eu deixei bem definido na minha frase quando acontece isso, certo? Aconteceu um acidente perto da minha casa ontem. Então, quando que aconteceu esse acidente? Ontem, certo? Então, observem que essas palavras, a professora trouxe aqui algumas, mas são várias as palavras que nós conseguimos identificar como marcação de tempo, certo? Uma forma de eu escrever, de eu contar quando este fato aconteceu. Agora, observem um trechinho de algumas histórias que a prof trouxe. Há muito tempo, num reino distante, vivia um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve.
Era uma vez uma menina que era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Certa vez sua mãe pediu que levasse uma cesta com doces para sua avó. Então observem as palavras que a professora destacou ali. Há muito tempo e era uma vez. Onde a gente sempre encontra essas conotações de tempo? E isso nas histórias, nos contos de fada, não é? Geralmente começam a era uma vez ou aconteceu há muito tempo atrás, certo? Então são características do gênero textual conto de fadas e também são palavras ali, né, que vão marcar o tempo em que aconteceu. Então aconteceu há muito tempo, era uma vez, aconteceu há muito tempo atrás, certo? Também dão uma certa indefinição, né? Era uma vez, mas é uma característica do conto de fadas, certo? Olhem lá. Era uma vez uma menina que era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Certa vez, sua mãe pediu que levasse uma cesta com doces para sua avó. E a crônica Pneu Furado, ali o comecinho da nossa crônica, certo? O que as duas têm em comum? Vocês conseguiram identificar? Isso, as duas acontecem em um tempo indeterminado, certo? Cada um no seu gênero textual, mas os dois com um tempo indefinido. Não aparecem palavras que dão certeza de um tempo em que aconteceu o fato, certo? Então, as duas com tempo indefinido. Então, se eu vou lá criar uma história, produzir um texto, né? Vou contar lá, vou produzir uma história. Ah, mas eu não sei quando que aconteceu. Eu não pensei nisso. Então, usa lá as marcações de tempo indefinido. Era uma vez, há muito tempo atrás, certo? Ou então, se eu vou contar um fato, vou escrever sobre algo que aconteceu, eu vou marcar o tempo lá. Ontem aconteceu, ou amanhã, né, vai acontecer, semana passada, no ano de tal, né, no nosso caso, no ano de 2021, certo? Então, usem essas marcações de tempo para enriquecer cada vez mais a escrita de vocês, certo? E agora nós vamos retomar a crônica com a prof. Como que nós vamos retomar isso? Nós vamos montando o nosso planejamento para a reescrita dela, certo? Então vamos lembrando aí com a prof, passo a passo do que foi acontecendo na nossa história, certo? Prestem bem atenção e vamos ver como vocês estão de memória. Será que todos aí lembram a sequência do que foi acontecendo? É uma crônica bem curtinha, né? Bem fácil de lembrar, ok? Então, primeira coisa que nós precisamos é o título, então, Pneu Furado. Lembram lá? E agora, o que aconteceu? Como que começou a nossa história? Isso, o carro estava parado no meio-fio com o pneu furado. Ao lado do carro, em pé, olhando, tinha uma moça muito bonitinha. Lembram lá, né, que ele coloca até o adjetivo bonita ali? Bonitinha, para chamar ainda mais atenção, ok? E depois, o que aconteceu? Essa moça estava lá parada, né, do lado desse carro. O que aconteceu em seguida? Quem aí que está lembrando? Isso, veio outro carro e desceu um homem, né? E foi logo fazendo o quê? Falando, né? Pode deixar que ele trocaria o pneu. Isso mesmo, olhem lá então. Parou um carro atrás e desceu dele um homem dizendo: pode deixar, ele trocaria o pneu. E então, o que aconteceu depois? E isso, ele começou a fazer perguntas, começou a questionar essa moça, né? Lembram lá o que ele questionou a moça? Isso, perguntando se ela tinha macaco. Depois, o que ele perguntou? Sobre o step, não é?
E quais foram as respostas da moça sempre para ele? Não, não tenho, não, certo? Poderia ter sido diferente? Poderia, né? Mas vamos dar sequência aqui à nossa história. Então, o que aconteceu? O homem, então, começou a fazer perguntas para a moça sobre ferramentas usadas para trocar o pneu do carro, certo? E depois a moça foi negando e o que ele fez? Isso, ele começou a trocar o pneu do carro ali, certo? A moça respondeu as perguntas dizendo que não tinha nada. E ele então começou a trabalhar trocando o pneu do carro. E a moça ficou olhando. Então, depois que tudo isso foi acontecendo, né? Ele começou ali a trocar o pneu. E o que aconteceu quando ele terminou de fazer isso? Quem aí lembra? Isso, agora vem a parte mais engraçada, não é? E isso, chegou o ônibus que a moça estava esperando. Isso mesmo. Olhem lá então. Terminou quando o ônibus que a moça estava esperando, a moça foi embora e ele ficou ali suando, vendo o ônibus se afastar. Exatamente. Então, né, o ônibus chegou, a moça entrou no ônibus e foi embora. E ele ficou ali olhando, né, sem reação nenhuma. E o que aconteceu depois? Quem que chegou? E isso, chegou o dono do carro, né? O verdadeiro dono e não quem o homem acreditava ser o dono do carro, certo? E ele ficou como? Surpreso, né? Nossa, você trocou o pneu do carro para mim. E o que o homem fez? Ficou sem graça, né? Ficou todo envergonhado, ficou sem reação. Então, olhem lá. O dono do carro apareceu, agradeceu dele ter trocado o pneu, não é? E ele ficou sem graça, envergonhado. Então, olhem aí, né, a situação, né, que aconteceu com este homem, ok? Então, agora retomamos a nossa crônica e vocês vão registrar esse planejamento de texto aí no caderninho de vocês, certo? Coloquem a data de hoje no caderno, caprichem na letrinha, certo? E registrem. Vocês vão ter 15 minutinhos e a professora já volta.
certeza que sim. Vamos retomar então como ficou o nosso planejamento de texto? Então olhem lá. Pneu furado. O carro estava parado no meio-fio com o pneu furado. Ao lado do carro, em pé, olhando, tinha uma moça muito bonitinha. Parou um carro atrás e desceu dele um homem dizendo: "Pode deixar, ele trocaria o pneu." O homem, então, começou a fazer perguntas para a moça sobre ferramentas usadas para trocar o pneu do carro. Então, observem ali, antes, o que aconteceu? Será que alguém aí observou o erro da prof? Vamos ver? Quem aí lembrou de colocar ponto aqui onde a professora colocou ele trocaria o pneu? Será que alguém colocou? Então, coloquem aí no caderno, ali tem um ponto, certo? Então, nós lemos ali, o homem então começou a fazer perguntas para a moça sobre ferramentas usadas para trocar o pneu do carro. A moça respondeu as perguntas dizendo que não tinha nada. Ele então começou a trabalhar trocando o pneu do carro e a moça ficou olhando. Terminou quando chegou o ônibus que a moça estava esperando. A moça foi embora e ele ficou ali, suando, vendo o ônibus se afastar. O dono do carro apareceu, agradeceu ele de ter trocado o pneu. E ele ficou sem graça e envergonhado. Certo? Então, deixem aí guardadinho no caderno de vocês esse nosso planejamento de texto, ok? Para que serve mesmo esse planejamento de texto? Quem aí lembra? A gente já fez tantas vezes planejamento de texto, não é? Quem aí lembra para que ele serve? Isso, para a gente colocar as partes mais importantes do texto, né? A ordem em que esses acontecimentos apareceram na história, certo? Para quando nós formos fazer a reescrita, estar mais fácil. Nós já temos a sequência que tudo aconteceu, quais foram os fatos mais importantes que apareceram na história, certo? E, né, para um dia, nossa, que texto era esse? Ah, lembrei! Para lembrar da história também, certo? E, além de tudo, para treinar a nossa escrita e treinar a nossa leitura, ok? Será que nós conseguimos atingir os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos ver quais eram? Localizar informações no texto lido. Então, lemos o nosso texto, fizemos ali algumas questões, a professora fez com vocês, não é? Algumas questões que foram aparecendo dentro do texto, nós fomos respondendo e identificando. Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem de tempo. Então, a professora trouxe ali para vocês, não é? Frases mostrando as marcações de tempo. Nós comparamos, certo? Tempo indefinido que aparece nas histórias, com marcação de tempo usando as palavras, né? Ontem, hoje, amanhã, antigamente, que podem ou não aparecer dentro das histórias. Planejar e produzir um planejamento de texto. Então, planejamos e registramos aí no caderninho este planejamento da nossa crônica, certo? Então, objetivos ok. A leitura faz a nossa imaginação crescer cada dia mais. Então, como a prof sempre encerra a nossa aula, leiam cada vez mais, crianças. A leitura enriquece a nossa imaginação, certo? E um beijo e até a próxima aula. Vem aí, Geografia. Bom dia, que bom encontrar vocês de novo. Vamos para mais uma aula nossa de Geografia. Então, hoje o nosso objeto de conhecimento será ferrovias e transportes em Ponta Grossa e no Paraná. Se organiza aí. Hoje nós vamos utilizar aquela folhinha que você retirou lá na escola, tá bom? Então pega seu estojo, pega essa folha de atividade e vamos juntos. Olha só, nosso objetivo da aula de hoje é um apenas. E ele fala que nós teremos que conhecer os meios de transporte que contribuíram para o desenvolvimento de Ponta Grossa e também do nosso Paraná. Porque as histórias estão bem juntinhas, vocês vão ver.
E olha só, hora de descobrir. Descobrir o quê? Tudo isso que foi impulsionando este desenvolvimento, tanto aqui da nossa cidade quanto do nosso estado e também do nosso país de um modo geral, certo? Então nós vamos começar com um adivinho. O que será que tem embaixo desses retângulos? Vamos ver? Olha lá, tem uma dica aqui e a outra dica lá também. A primeira fala lá: sou veloz, já ganhei até filmes no cinema. Corro muito, mas só nas pistas. Já fui pilotado pelo Ayrton Senna. Sou o... Muito bem, que será? Parabéns, o carro de corrida. Olha lá, o carro de corrida também faz lembrar os nossos meios de transporte, claro que já bem desenvolvidos. O próximo diz lá: o que me faz voar é minha turbina. Levo pessoas, animais e cargas não muito pesadas. Voar comigo é um barato e chegamos muito mais rápido. Sou o avião, muito bem, olha lá, aparecendo na nossa telinha, o avião também agora um ótimo meio de transporte, né? Que faz com que nós vençamos grandes distâncias em um curto espaço de tempo. Mais adivinhações? Uma dica, outra dica. Vamos lá? Sou da água, levo pessoas, pescadores e até algumas cargas, mas não sou grandão como navio. Minha vida, ela é mais sossegada. Tchararam! Quem será? Sou o barco, olha só. Ele consegue levar até um certo número de pessoas de carga, mas não muito, né? Porque ele também tem o tamanho limitado. A próxima dica vem lá: carrego cargas pesadas, containers gigantes, viajo por todo o mundo levando encomendas da China ao Brasil pelas águas dos oceanos. Sou o tchararam, navio. Olha só, esse sim, carrega uma grande quantidade, né? Tanto de tripulação quanto de carga. E aí então permite que as distâncias sejam vencidas, né? E as mercadorias lá da China cheguem até aqui no nosso país e vice-versa. Próximo, vamos ver, mais uma dica surgindo. Olha lá, eu carrego muito peso. Ando pelo Brasil inteiro, pelas estradas do país, levo cargas e pessoas. E meu amigo, o caminhoneiro, esse já tem até uma dica, né? Realmente ele é o caminhão que corta então as rodovias do nosso país e que também é um importante meio de transporte. Próximo, vamos descobrir quem está ali? Carrego pessoas ou cargas. Quem me guia é o maquinista. Faço um barulho, apito, corro nos trilhos de várias cidades e de todo o país. Tcharam! Sou o trem. Olha lá, muito bem, o trem então é esse meio de transporte, né, que ainda é utilizado e que nós já vamos relembrar a história dele, certo? Então olha lá. Nós vamos então conversar mais um pouquinho sobre os meios de transporte. Nós vimos na outra aula que os meios de transportes, eles são divididos em aéreo, terrestre e aquático. Então, quando eu estou pensando no meio de transporte aéreo, eu imagino que ele tem todo o ar para circular, né? Quando eu falo no aquático, ele vai ter que ter um ambiente de água. E quando eu falo no terrestre, aí então tudo se amplia, né? Porque nós temos desde a bicicleta até o caminhão e o trem, que vão exigir então todo um preparo de estrada para poder rodar com segurança, com eficiência e também com o tempo, né? Que todo esse meio de transporte ele vem justamente para facilitar a vida do homem. Então, olha lá. Vamos ver então agora como que se deu esse desenvolvimento então das ferrovias e das rodovias no Paraná e aqui na nossa cidade. Então, senta que lá vem história, gente. Vamos lá? Olha só. Bem antigamente, então, quando ainda existia aqui na nossa região apenas os índios,
eles começaram então, né, com todo o seu conhecimento, a fazer trilhas para poder se locomover dentro do nosso estado. Só que, claro, né, eram trilhas onde passavam apenas eles, né, a pé. Então, o que aconteceu? Antes de tudo, o percurso através de montanhas e vales da Serra do Mar já era plenamente conhecido pelos índios. Nos séculos inaugurais aqui da nossa história, ou seja, daqueles que primeiro começaram a chegar aqui, as vias ou caminhos não passavam dessas trilhas, desses estreitos. Então, imaginem a mata fechada e apenas o caminho passando no meio. Por quê? Porque eram abertos arduamente na floresta, né? E quase todos originários de antigas trilhas indígenas, né? Que já estavam, então, se locomovendo dentro do nosso estado. Então, olha a dificuldade lá na figura de tentar carregar as mercadorias, pessoas e tudo mais. Com isso, nós temos então, né, sabendo que por essas trilhas transitavam pedestres, pequenas tropas de muares, ou seja, de mulas, né, que iniciaram então essa expansão territorial. Os primeiros indícios de desenvolvimento econômico do nosso estado aqui. Depois foram utilizados pelos bandeirantes e então tornaram-se caminhos de tropas e mais tarde deram origem às modernas vias da atualidade. Depois a gente vai ver o quanto uma seguiu mais ou menos o caminho da outra. Quer dizer, então primeiro surgem as trilhas para que depois essas trilhas sejam melhoradas e hoje nós temos aí todo o nosso sistema viário no nosso estado, né, dentro das nossas cidades e tudo mais. Então, olha só, começa a melhorar um pouquinho, né, essas trilhas. Então, no século XIX, o desenvolvimento da economia, tanto lá no litoral, naquela região bem pertinho do mar, como aqui em cima já, né, no primeiro planalto, segundo planalto, começou a exigir melhorias nas vias que ligavam um lugar ao outro. Então, de meras picadas e trilhas, foi passado então para a construção de uma estrada carroçável. Gente, olha a importância. Era necessário que conseguisse pelo menos passar a carroça ali para que ajudasse esse transporte, né? Não seja só apenas na carga, na pessoa, né? Então, em meados do século XIX, vem então o surgimento aí da melhoria da Estrada da Graciosa, que antes ela era uma trilha. E com tudo isso, esses caminhos ou picadas, né, eles se destacavam. 3 eram os mais usados: o Arraial Grande, o da Graciosa, que a prof acabou de falar, e o do Itupava. Pelos Campos Gerais, aqui, né, na nossa cidade, Ponta Grossa, passava a Estrada da Mata, que ligava o Viamão, no Rio Grande do Sul, à Feira Paulista de Animais, lá em São Paulo, em Sorocaba. Esta picada, né, ou seja, este caminho, essa trilha, ele foi o principal caminho das tropas. E lá em 1873, quando concluiu-se a Estrada da Graciosa, ele, na verdade, guarda agora até muito pouco daquela trilha original, mas tudo isso ajudou muito a esse desenvolvimento, porque vocês sabem que a nossa história, a nossa origem está ligada aos tropeiros, né, ao caminho das tropas. Então, vamos lá. Olha só, com isso, o Paraná, lá da segunda metade do século XIX, tinha 2 desafios: garantir que a economia continuasse crescendo e melhorar essa eficiência do transporte entre os locais aqui dentro do nosso estado. O que acontece então? A solução para isso foi a ferrovia. Olha só, havia ramais ferroviários já dentro do Engenhos de Curitiba e que vão fazer aí a ligação direta com a estrada de ferro, cujo destino final era Paranaguá, com o seu porto então para escoamento de mercadorias. Olha lá os primeiros indícios da estrada de ferro sendo aberta no meio da nossa Serra do Mar. Com isso então, olha só, mais um pedacinho da construção. Com relação a esse desafio estratégico, né, de comunicação, ou seja, que uma coisa chegasse a outro lugar, a ferrovia foi estendida até Ponta Grossa, viram só? E também até Porto Amazonas.
Em Porto Amazonas, era possível ainda tomar um vapor. O que é tomar um vapor? Pegar um barco a vapor na época e navegar pelo Rio Iguaçu, até onde hoje fica o Porto Vitória, no sul do nosso estado. Então, olha como a ferrovia ajudou, né, a expandir ainda mais os locais que ainda não, às vezes nem eram habitados naquele tempo. Então, com isso, foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1885 a Estrada de Ferro, que continua sendo uma referência por sua engenharia ousada. Vocês imaginam todos aqueles precipícios da Serra do Mar, né? Quem já desceu para o litoral já conseguiu ver com seus olhinhos, enquanto o carro caminha pela estrada. Então imagine fazer passar um trem, né? Que precisa de uma estrada própria, com toda a segurança. Então teve também a sua importância econômica e claro que toda a beleza, né? Tanto da estrutura quanto da mata em volta, né? Que se tornou então um belo passeio que corta então a Serra do Mar por meio de túneis no coração das rochas, né? Pontes que parecem flutuar e curvas sobre grandes penhascos. Então foi realmente uma revolução para a época em que ela surgiu. E olha só, aqui na nossa cidade, no final do século XIX e início do século XX, também marcou essa chegada dos trilhos da ferrovia. 2 estações foram construídas para servir então esse terminal de trem. A primeira delas, essa foi a primeira estação, ela foi inaugurada em 1894 e servia de ponto de terminal da Estrada de Ferro Paraná, fazendo a ligação Paranaguá, Curitiba e Ponta Grossa. Depois eles percebem que ela ficou um pouco pequena para todo o tráfego, né? E entre 1899 e 1900 é construída então a que hoje nós conhecemos por Estação Saudade. Ela foi conhecida como Estação São Paulo-Rio Grande e para atender então a demanda de movimentação de trem, movimentação de carga e movimentação de pessoa, né? Eles fizeram então toda essa estrutura maior. O encontro das 2 estradas de ferro fizeram de Ponta Grossa um importante entroncamento ferroviário. Naquela época ele era só ferroviário, hoje nós vamos descobrir que ele é rodoferroviário também. Aliás, ele foi acrescentado o rodo, né, de rodovias e marcou um período de crescimento econômico aqui na nossa região. Então, olha só, conhecido como um dos mais importantes entroncamentos ferroviários do sul do Brasil, a nossa ferrovia, ela continua atualmente, né, funcionando aqui na nossa cidade. Então, ela continua ligando Ponta Grossa a todos os locais, né, a qualquer região do nosso estado e cumprindo então o seu objetivo, né, que a via que ligou a cidade de Ponta Grossa a Sorocaba, lá em São Paulo, cumpriu o seu papel no progresso aqui da nossa cidade, estimulando o comércio, a agricultura, trazendo diversas oportunidades de emprego, porque tudo precisa de manutenção e o trem não era diferente, então vem tudo a sua estrutura para poder manter o trem em funcionamento. Mas então, transportes de informações, como que isso acontecia? Acontece que lá naquele tempo a informação ela não tinha uma via única dela, como hoje nós vemos a internet. Ela precisava dos meios de transporte. Então a primeira forma que as pessoas conseguiram se comunicar, que viviam distantes uma da outra, era pela carta. E essa carta viajava junto com as cargas. Então os nossos tropeiros, as pessoas que, né, começaram a nossa colonização, toda essa nossa habitação aqui, elas também levavam informação. Depois da carta, nós tivemos também o jornal, né, que começou a ser vinculado dentro das cidades, trazendo as informações que eram importantes para aquela região. Depois nós tivemos o telegrama e aí sim nós começamos a ter um caminho especial para a informação ou para a comunicação. Ele não dependia mais de que uma pessoa pegasse o telegrama e saísse correndo a levar ele para um outro local.
Aí sim começa a surgir o telefone, né? Nós temos também aqui o rádio, aí também a máquina da datilografia, que também ajudou muito a desenvolver os meios de comunicação, né? E até chegar nos dias de hoje, que nós temos então esse caminho particular da comunicação, que é a internet, né? Onde a gente comunica tudo, o nosso celular, o computador, né? As casas, às vezes, tudo que, até as televisões hoje em dia estão se comunicando com os nossos celulares, né? Então, tudo isso passa a ser desenvolvido também, auxiliado lá pelas primeiras estradas, pelas primeiras pessoas que transportavam as mercadorias aqui na nossa região. Então, continuando, olha só, lá naquela época, então, era mais ou menos assim o desenvolvimento do nosso estado. Em vermelho, nós temos o caminho do Piabiru. Aqui, essas linhazinhas tracejadas eram as pequenas ferrovias, ou melhor, as linhas de trem que estavam sendo abertas, né? E aí, mais pertinho aqui, para vocês perceberem, aqueles caminhos que a professora avisou, que antes eram, então, as pequenas trilhas dos índios que foram sendo abertas. O caminho dos Ambrósios, a trilha do Arraial, aqui a trilha do Itupava. Esse amarelinho é a trilha da Graciosa e lá em azul nós temos a trilha do Cristóvão. Então depois tudo isso vocês vão perceber que se tornaram vias de acesso e rodovias, né? Olha só, as estradas do progresso. Então, mas e as estradas? Será que elas não tiveram importância no nosso desenvolvimento? Tiveram sim. De acordo com o anuário estatístico produzido lá em 1937, o Paraná possuía 15.400 e pouquinhos quilômetros de estradas de rodagem. Só que percebam que a grande maioria dela era de terra, por isso que está em marrom. Aí, uma faixinha era uma terra melhorada. Essa partezinha beijinha que vocês estão vendo aqui já era um começo de asfalto. E apenas 2% das nossas rodovias eram realmente asfaltadas, né? Então, somente na década de 1950, com o projeto de Juscelino Kubitschek, é que as estradas brasileiras foram gradativamente melhorando. Hoje, em nosso estado, a maioria das estradas são pavimentadas, restando apenas algumas estradas de terra melhorada. Então, esse panorama mudou bastante. Olha só, aqui toda a economia ligada à estrada de ferro, né, que a gente pode perceber todo o nosso desenvolvimento do estado. E como que nós estamos agora numa infraestrutura logística, os nossos aeroportos, as rodovias em verde, a ferrovia em vermelho, ainda bem importante no nosso estado, e o Porto de Paranaguá também como escoamento de carga. Então vamos registrar? Pegue lá a sua folhinha. E você tem 2 minutinhos para ler essa poesia.
Joia! Então, vamos ler? A roda o homem inventou, então o carro de boi criou. O tempo passou e o carro a andar começou. No ônibus, muita gente passeou. Nos céus, o avião voou. Do trem ao metrô, eu vou. E o foguete um dia decolou. E a lua, ele chegou. Ângela de Lima Brunel Rodrigues. Então, essa poesia traz todo esse desenvolvimento do nosso meio de transporte, né? Que começa lá com a invenção da roda, como vocês viram com a Prof. Evelyn. Então, o que é para nós fazermos nesta atividade? Circular todos os meios de transporte que aparecem na poesia. 3 minutinhos, vamos lá? Então, confere aí se você marcou todos os meios de transporte que apareceram. Carro, carro de novo, ônibus, avião, o trem, que mais? O metrô e o foguete. Muito bem, parabéns, vocês sempre atentos, né? Próxima atividade diz: faça um desenho do último meio de transporte citado e escreva o nome da profissão de quem o pilota. 4 minutinhos.
vamos conferir? Olha só, é o foguete que apareceu por último, né? Portanto, o seu piloto é o astronauta. E como é que ficou o desenho do seu foguete? A prof pegou um em partida já. Próxima atividade, número 3. Complete as afirmativas com as palavras abaixo. 4 minutinhos. Então, vamos conferir. Letra A. Quando as tropas partiam em viagem, levavam mercadorias e também a informação. Um dos primeiros meios de comunicação entre pessoas que moravam distante foram as cartas. Muito bem, vamos discar lá no nosso banquinho de palavras que nós já usamos as cartas. Letra B. O tananana, foi responsável em trazer informações sobre o cotidiano das cidades.
a professora também comentou na nossa aula que o jornal, então, foi aquele responsável por trazer, ou melhor, por fazer circular as informações de cada região. Letra C. No Brasil, até cerca de 200 anos, o transporte de cargas era feito apenas em lombo de. E aí nós temos 3 espaços para completar. Confere aí se você fez certinho. Lombo de mulas, de cavalos, risca lá em cima, e também carroças. Lembra lá que um grande passo do nosso desenvolvimento foi fazer as trilhas serem carroçáveis? Então, que coubessem uma carroça, né? E o último deles diz assim: o tananana é considerado um dos meios de transporte mais velozes e leva pessoas e mercadorias. Então, olha lá, esquecemos de riscar carroça, mas agora já riscou. O próximo, então, é o avião. Muito bem. Então, o avião vem aí, né, com um grande ícone do nosso desenvolvimento, né, conseguindo, então, fazer com que nós consigamos ir de um continente a outro, certo? Muito obrigada, que bom que você esteve aqui comigo. Continue se cuidando e até a próxima aula. Beijo, beijo. Vem aí, Educação Física. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula bem divertida para vocês. Eu sou a professora Juliana da Escola Alda e juntamente com o professor Patrick, meu colega de Escola Alda, e o professor Tiago da Escola Maria Coutinho, nós preparamos uma aula muito divertida para vocês. Hoje nós vamos falar de um jogo que a maioria de vocês já conhecem. E, primeiramente, eu vou dar umas dicas para vocês, para ver se vocês acertam qual é esse jogo. A primeira dica é que é um jogo que a maioria de vocês já conhecem. Ele é muito praticado nas escolas. Geralmente, ele é praticado na quadra de vôlei da escola, mas também pode ser praticado em outros lugares. Ele tem que ter um número igual de participantes. E a terceira dica é que tem que ter um capitão de cada lado. Qual será que é esse jogo? Pensem um pouquinho. Eu acho que a maioria de vocês já pensou certinho. Vamos ver? O que será que eu estou ouvindo? Quem será que falou? Isso mesmo, quem falou? Queimada, isso mesmo. O jogo que nós vamos falar hoje é a queimada. Só que a queimada que nós vamos falar hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Mas antes eu vou falar qual que é o objetivo do jogo de queimada. Primeiramente, o objetivo é queimar o maior número de jogadores. E quando esse jogador é queimado, o que acontece? Ele pode ficar na quadra? Sim ou não? Não. Ele sai da quadra pela lateral e ele vai junto com o seu capitão. No jogo de queimada tradicional, o capitão ele pode doar vidas. Geralmente o capitão ele tem 3 vidas para doar. E quando o número de participantes é eliminado, vence a equipe que eliminar o maior número, certo? Estão entendendo o que a professora está falando? Mas hoje nós vamos fazer uma queimada um pouquinho diferente. Essa queimada, ela vai ser substituindo jogadores por tampinhas de garrafa. Tá certo? Aqui a professora desenhou uma mini quadra juntamente com o professor Tiago e com o professor Patrick. Nós desenhamos essa mini quadra que foi desenhada, ela foi traçada com fita crepe. Em casa vocês podem utilizar a fita crepe ou também durex colorido para aparecer bem a mini quadra. E as tampinhas de garrafa, a professora e os professores trouxeram tampinhas vermelhas para identificar um time
e tampinhas amarelas para identificar outro. Os capitães nós colocamos cores diferentes, roxo de um lado e branco de outro, para na hora de fazer a jogada vocês poderem identificar quais são os capitães. Tudo certo, pessoal? Estão preparados para nós começarmos o nosso jogo de queimada? Professores, estão preparados? Então vamos lá, professores, cada um do seu lado. Então, como que nós vamos iniciar esse jogo? Então, o professor Patrick vai iniciar o jogo. Ele vai colocar o seu capitão ali no centro da nossa mini quadra. Isso. Ele vai dar, um toque com o dedo e tentar acertar na tampinha do adversário, que é o professor Tiago. Vamos lá, professor Patrick. E o professor Patrick jogou fraquinho. Ele vai voltar para o seu lugar. Agora é a vez do professor Tiago. Mais forte, professor Tiago. Quase, professor Tiago. Mais uma vez o professor Patrick. O objetivo é acertar a tampinha do adversário. Ó, o professor Patrick quase acertou. Mais uma vez, professor Tiago. Foi muito forte, professor. Agora mais uma vez o professor Patrick. Vamos lá, professores, tentando acertar. Agora, dessa vez, o professor Patrick vai jogar e vai deixar a tampinha dele aonde parar. Pode deixar, professor Patrick. Vai, professor Tiago. Pode deixar a sua tampinha aí. Vai, professor Patrick. Joga da onde você deixou a tampinha. Pode deixar. Professor Tiago vai e joga da onde você deixou a tampinha. Pode voltar para o seu lugar. Professor Patrick. Ó, o professor Patrick acertou. Ele vai pegar a tampinha do professor Tiago com o seu capitão. Pode pegar o capitão e voltar para o seu lugar. Vai, professor Tiago. Pode pegar, professor. Então, os professores acertaram. Agora, nós vamos começar novamente do centro da quadra, do círculo. Vai, professor Patrick. Professor Patrick acertou. Agora nós vamos fazer uma variação desse jogo. Esse jogador, que é a nossa tampinha que está representada, ele vai ser uma proteção para o jogador do professor Patrick. Ele vai ter a distância mais ou menos de 4 dedos para proteger o jogador tampinha do professor Patrick. Vai, professor Tiago. Ó, mesmo assim, mesmo com a proteção, com a defesa, o professor Tiago acertou. Agora o professor Tiago também tem um jogador que será a tampinha para fazer a defesa, professor. Pode colocar a defesa. 4 dedos, muito bem. Ó, o professor Patrick não acertou, pode pegar lá, professor Patrick, seu capitão. Vai, professor Tiago. No centro da quadra. Vai novamente, professor. Pode pegar o seu capitão, professor Tiago. Agora é outra variação. Quem acertar tem chance de jogar mais uma vez. Se o professor Patrick acertar, ele tem chance de jogar mais uma vez. Como ele não acertou, ele vai voltar para o lugar dele. Vai, professor Tiago, do centro da quadra. Ó, o professor Tiago, ele acertou. Ele vai pegar o jogador, que será a tampinha. Ele vai jogar mais uma vez. E o que ele vai fazer com essa tampinha que ele acertou? Ele vai colocar de defesa no jogador dele.
Isso. E ele tem direito a jogar mais uma vez. Vamos lá, professor Tiago. Isso aí. Agora o professor Patrick vai jogar pela última vez. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso jogo de queimada com tampinhas de garrafa. Então, lembrando que as cores, elas são opcionais. Vocês podem usar essas cores que nós usamos aqui, amarela e vermelha para os jogadores, roxo e branco para os capitães. Fazer essas variações que nós fizemos também. Primeiramente, só jogar para acertar o jogador, depois fazer essa variação de defesa, certo? E vocês podem também inventar outros tipos de variações. E também a quadra, fazer com o durex colorido que nós já fizemos e fica muito bonito. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram de jogar. Eu acredito que a maioria gostaram. Vocês gostaram, professores? Se divertiram? Então, aqui o nosso objetivo é nos divertirmos. Eu achei muito divertido ver os professores jogando, eu também já joguei e gostei muito. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado fácil e quando nós voltarmos para a escola, espero que nós possamos jogar muito essa queimada com tampinhas e também a queimada na quadra que nós estamos acostumados a jogar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!